De um tempo para cá, todo mundo percebeu que muitas vezes tem uma vaga de emprego que coloca lá que gostaria que tivesse um perfil empreendedor. Mas afinal de contas, se eu vou ser empregado, eu também vou ser empreendedor? Então veja bem, nós podemos ser pessoas que vê uma dor e só reclama dela. Nós teremos aqueles que veem uma dor e percebem ali algo que pode ser desenvolvido. É aí que está o espírito empreendedor. Acelere Empreendedor. Oferecimento Gestão Super Simples, muito além da contabilidade. Olá, está no ar o videocast Acelera Empreendedor, um espaço de diálogo e aprendizado da Rede Tribuna para ajudar você, empreendedor, a desenvolver e potencializar o seu negócio. Meu nome é Verônica Aguiar, sou jornalista e repórter multimídia da Rede Tribuna. Ao longo de 8 episódios, vou receber aqui no estúdio Tribuna Lab especialistas de diversas áreas. Nós vamos conversar sobre comunicação, gestão, marketing digital, desafios, oportunidades e vários outros temas. Hoje, o meu papo é com o consultor empresarial Glaucio Siqueira. Ele também é coordenador da Clínica de Negócios do Conselho Regional de Administração e empresário. Glaucio, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Eu é que fico feliz com a oportunidade, não só de estar aqui no Acelera Empreendedor, mas principalmente levar alguma novidade, alguma inspiração para aquelas pessoas que querem empreender ou já estão empreendendo, mas estão passando por algum desafio. Glaucio, o Acelera Empreendedor é um videocast voltado, para ajudar o desenvolvimento sustentável de empreendedores. Mas existe uma visão de que empreendedor é só aquele que abre a própria empresa. E eu gostaria que você explicasse, na verdade, o que é realmente ser um empreendedor. Então, muito bom, porque por anos na nossa sociedade, nós entendemos que empreendedor é aquele que começava um negócio. Só que de um tempo para cá, todo mundo percebeu que muitas vezes tem uma vaga de emprego que coloca lá que gostaria que tivesse um perfil empreendedor. Mas afinal de contas, se eu vou ser empregado, eu também vou ser empreendedor? Então essa nova visão, que na verdade nem é tão nova assim, veio do conceito do intraempreendedorismo. Ou seja, eu posso empreender mesmo sendo um colaborador. Essa vocação empreendedora, na verdade, é a pessoa estar antenada em oportunidades, identificar potenciais melhorias, ou seja, querer também, junto com o empresário, dentro de um negócio, fazer que tudo dê certo. No final das contas, quando eu ajudo uma empresa a dar certo, um negócio a dar certo, eu também estou fazendo consumidores felizes. E se eu faço empresários e consumidores felizes, no final eu faço uma sociedade mais feliz. A gente pode dizer que o empreendedor ele é um resolvedor de problemas que consegue trazer resultados? Eu diria que ele é um grande impulsionador. Nesse impulsionar a sociedade, de fato ele está atento a pequenos problemas que aparecem e ali ele vem com uma ideia. E o interessante de empreender é que a gente vai estar sempre atento às necessidades humanas. E todos os dias acontece alguma coisa nova. Até para ilustrar isso, eu posso pegar um episódio muito interessante. Eu acho que todo mundo passa por isso. Sabe aquele dia que você vai comer aquele, vou chamar de podrão, aquele, hambúrguer maravilhoso que você vai comer, e aí o ketchup vem lá naquele pacotinho, E aí, muita gente, como é que corta aquele pacotinho? Tenta fazer isso no dente. E tem uma história de um empreendedor que, prestando atenção nisso, ele resolveu desenvolver uma lâmina que ele cola ali na caixinha de guardanapo, e aí você passa ali e já corta. Ou seja, ele ficou atento a uma necessidade. A sociedade tem essa necessidade. E aí eu apresento uma solução. O tempo todo a nossa sociedade pede mais. E isso nunca tem fim. Quando eu apresento mais uma solução, surge uma nova necessidade e quem tem a visão empreendedora vai perceber algo, um serviço, um produto que vai ser necessário e que eu vou oferecer então à sociedade. É aquele que consegue então identificar uma oportunidade, seria isso? Ou identificar uma dor? Ele principalmente identifica a dor primeiro. Ele identifica a dor que vira oportunidade. Então, veja bem, nós podemos ser pessoas que vê uma dor e só reclama dela. Sim. Nós teremos aqueles que veem uma dor e percebem ali algo que pode ser desenvolvido. É aí que está o espírito empreendedor.
enxergar nos problemas possibilidades de novos negócios, sejam produtos ou serviços. E são diferentes tipos de empreendedorismo, por exemplo, eu tenho um empreendedor que abriu a própria empresa, eu tenho alguém que trabalha em uma empresa como empregado, mas consegue criar novos projetos, digamos assim, eu tenho quem trabalha com projetos sociais. Quais são os tipos, né, digamos assim, de empreendedorismo que existem? Muito bom, a gente tem uma amplitude, né? Vamos começar pelo empreendedor interno, aquele que é o intrapreneur, ou aqui para nós, né, brasileiros, o intraempreendedor. É aquele que trabalha dentro de uma empresa, ele é funcionário, ele é um colaborador ou é um prestador de serviço, e ali ele enxerga a oportunidade de algo que pode ser melhorado. Quando ele contribui com a empresa para que isso vire um produto ou serviço, ele está exercendo essa atividade. Então, esse é um empreendedor interno. Vou dizer para você que é o tipo de funcionário que todos nós queremos hoje, né? Eu mesmo emprego muita gente, são quase aí 50 pessoas que trabalham comigo, e eu realmente sinto essa necessidade. Eu sempre, quando reúno minha equipe, eu falo, gente, eu quero ideias boas porque eu quero que algum dia vocês sejam sócios de uma ideia. E isso hoje muitas empresas percebem a necessidade desse empreendedor. O outro é aquele iniciador, né? É aquele que começa negócios. Então é aquela pessoa com um ímpeto de iniciar. É curioso que alguns são tão fortes no iniciar negócios que eles são péssimos de continuar negócios. Eles precisam estar o tempo todo abrindo e alguém vem atrás dando andamento e fazendo a empresa se estruturar. São pessoas que nós precisamos muito na sociedade, porque são pessoas com muita visão e muita energia, porque precisa muita energia para acreditar numa ideia que às vezes ninguém acredita e ele vai lá e inicia. Então eu considero esse um empreendedor iniciador, né? Aquele que vai e faz acontecer. A gente tem um outro empreendedor que vem crescendo na sociedade mundial, que é o empreendedor social. E olha que é interessante, porque o empreendedor social tem que entregar resultado. Então a ideia de resultado nunca sai, né? Enquanto que na empresa privada a gente fala no lucro, na empresa social é resultado. O empreendedor social é aquele que, muitas vezes pelas economias pessoais ou por estar vivendo numa sociedade com diversos problemas, dali nasce projetos. E a gente tem tido projetos espetaculares, já visto aí nas comunidades em todo o Brasil, onde surgem aí iniciativas que até criaram moedas próprias e tanta coisa assim que foi desenvolvido. Aí a gente já está num terceiro tipo. Bom, eu poderia encontrar vários outros, mas eu acho que assim, para a gente não estender demais tantos blocos de empreendedores, vamos focar nesses 3 aí que a gente já tem um universo muito grande. Para quem quer ter o próprio negócio, por onde começar? Bom, isso é muito bacana e olha só, isso é uma coisa que eu falo muito para todo mundo. Gente, não começa achando que começar um negócio é abrir um CNPJ. Você começa pelo menos por algum planejamento inicial. Entender primeiro quem é seu público-alvo. Olha, isso é uma definição muito importante. Se eu não sei quem é que vai comprar o meu produto ou serviço, eu já não tenho como empreender. Isso serve para os 3 tipos de empreendedores. Então pensa bem, o que você vai fazer? Qual é o seu público-alvo? Como é que você vai estimular essas pessoas a comprarem, consumir seu produto? Compõe isso primeiro antes de ir para o CNPJ. O CNPJ já é um passo de quem já tem clareza do que vai fazer. Isso envolve planejamento. E hoje, gente, tem muita ajuda gratuita para você começar, né? Agora, se você já tem isso está claro, aí você vai para a abertura da empresa. Então, eu não estou sugerindo você começar informal, mas eu estou sugerindo que a primeira etapa de um bom empreendedor é um mínimo de planejamento. A gente costuma falar do plano de negócios, né? Que é necessário para começar. Mas e quem não tem condições, assim, de fazer uma pesquisa, um levantamento? Quem está começando, assim, com poucos recursos, digamos assim. Quais são os caminhos? Então é interessante que, assim, é lógico que o plano de negócio é muito desejável, é ideal que você faça. Mas se você não tiver esses requisitos mínimos que eu falei agora, você nunca pode deixar de passar. A gente também gostaria, todo empresário gostaria de começar, né, um empreendedor quer ter uma boa pesquisa.
Mas você nem sempre tem recurso, nem tem meios para fazer uma grande pesquisa. Então você vai fazer uma pesquisa informal, minimamente estruturada, com aqueles que você conhece, a sua rede de contatos. Aliás, né, vocês vão ouvir muitas vezes aqui no programa a gente falar, né, e muitos convidados eu sei que vão falar de rede de contatos. Se você não tem rede de contato nenhuma, vai ser difícil empreender, tá, gente? Só dá para empreender se você tem uma rede de contatos. Agora, eu quero dizer também que nunca teve tanto auxílio gratuito como a gente tem hoje, né? Como o próprio projeto que eu coordeno da Clínica de Negócios, é um projeto que ajuda o empresário lá a construir, né, um planejamento de negócio gratuitamente. Ele pode começar por ali. Só para concluir essa primeira parte, o que seria um plano de negócios? O que é o plano de negócios? Nada mais é do que um planejamento, um detalhamento daquilo que você estabelece como produto, como serviço, como público-alvo, como os recursos mínimos necessários, a estrutura necessária. Ou seja, é um pré-desenho do que vai ser o seu negócio. Ele vai ser 100% assertivo? Eu diria que em 99,9% dos casos não vai ser. Você não vai acertar tudo que está ali. Mas o relevante desse processo é que você tem um caminho, você tem uma sequência de passos que você vai dar. Então ele ajuda o empreendedor a ficar no mesmo trilho, a entender por onde ele vai. Ou até perceber que algo não estava muito correto no planejamento e aí ele pode mudar. Agora, como eu falei, né, inicialmente, o professor é coordenador da Clínica de Negócios do CRA, que é o Conselho Regional de Administração aqui no Espírito Santo. E aí, professor, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho o que é a Clínica de Negócios. É semelhante a uma clínica, é semelhante a uma clínica onde as pessoas vão procurar um atendimento médico, são empreendedores que procuram quando estão, né, precisam aí de um diagnóstico. Como é que funciona essa clínica? Vamos lá, quando você vai ao médico, o médico te faz uma série de perguntas. O que você está sentindo, onde dói e testa, né? Vai até o local onde está doendo ou ele vai fazer um exame. Na consultoria, a gente começa por diagnóstico também. Ninguém chega no consultor e fala, eu tô com tal problema. Ele já vem, abre a receita e te passa a receita. Nenhum médico te faz isso e nenhum consultor empresarial vai fazer isso. Então, na clínica, nós começamos com o diagnóstico. Depois de um diagnóstico bem estabelecido, nós vamos avaliar qual é o maior problema. Porque no corpo humano, às vezes, você tem um problema só. Mas como a empresa é um organismo maior, pode ser vários problemas. Então, a gente traça um caminho para identificar qual é o maior problema que pode estar, inclusive, gerando os demais. E aí nós vamos criar um caminho de solução para esse problema. Quais são os principais erros que os empreendedores cometem que você observa na clínica? Então, nós já atendemos lá mais aí de 200 empresas, então dá uma boa amostra para a gente ver. Onde estão os maiores problemas? Primeiro, ele não tem nenhuma estratégia para vender. Ele tem uma ideia, ele quer começar, mas ele não tem um plano estratégico de vendas, que isso é parte do planejamento do negócio. Então, às vezes ele começa e fica esperando que apareçam clientes. Eu costumo brincar, né? Muita gente sai da faculdade, por exemplo, de um curso de contábeis, ele monta uma sala, pendura uma placa, escritório de contabilidade, senta à mesa e aguarde que alguém vai entrar. Não acontece. Até nem o médico hoje. Então, nós temos que ter estratégias comerciais. E, naturalmente, que ele tem um segundo problema. Ele acredita que ele vai vender tão rápido que ele nunca tem capital para sobreviver muito tempo. Então, se não vende, falta dinheiro e aí ele tem um segundo grande problema, que é o segundo problema que a gente mais atende, que é o financeiro. Mas um negócio que está começando, o ideal é ter capital para sobreviver por quanto tempo? O ideal, né? Entre o ideal e o possível há muita diferença, mas eu te aconselharia que você pudesse ter um capital para sobreviver sem a sua empresa por pelo menos 12 meses. Porque a própria maturação de uma empresa, ela passa por isso. Na verdade, as empresas costumam ter um ciclo, né? Esse ciclo é assim, os 12 primeiros meses é tentar se estabelecer, não é nem você alavancar, é se estabelecer. Os 2 primeiros anos é a crise dos dramas, de problemas que você resolve e faz caminhar. É só lá depois do 5º ano que a gente vê uma consolidação de um negócio. Então, assim, pelo menos 12 meses você tem que sobreviver.
né? Ah, não dá para fazer isso, então faça um plano comercial mais robusto para que você possa gerar logo a venda. E normalmente esses dois problemas vêm associados de um terceiro, que é o erro da precificação. Ele vem com uma venda, né, que às vezes anda mais ou menos, então está entrando recurso, mas o custo versus o preço de venda, um não cobre o outro, ou seja, o preço de venda é menor do que o próprio custo da operação, e aí vem a terceira grande causa de problemas das empresas, que é o erro na formação do preço do produto ou do serviço. Podemos acrescentar mais dois erros nessa lista? Podemos. A gente já falou da ausência do plano de vendas, da falta do capital para sobreviver aí por pelo menos um ano, e o erro na precificação de produtos. O que mais que a gente pode acrescentar? Muito bem, a gente pode ampliar aí começam a aparecer outras questões, até porque quando a gente faz o diagnóstico, a gente percebe, por exemplo, problemas na construção dos parceiros de negócio. Veja bem, qualquer coisa que você for fazer, você precisa de fornecedores. Muitas vezes o empreendedor começa o negócio sem dimensionar quais são os parceiros que são necessários para o negócio dele dar certo. E aí estamos falando em prestadores de serviço, um fornecedor de um software, o fornecedor de um insumo, de uma matéria-prima que ele não conhece, ele não foi atrás previamente, e aí ou ele está comprando mal, ou ele está comprando o serviço ou o produto que não atende a necessidade dele. Então, assim, muita atenção no que efetivamente você tem de prestador de serviço ou de fornecedor de insumos. E um último é a chamada estrutura de custos. O que é estrutura de custos? É quando você superdimensiona a sua expectativa de receita, então você já começa com uma estrutura muito inchada. Você tem custos muito elevados de início. Também posso exemplificar isso. É muito comum alguém que vai começar uma loja, ele gastar um tanto dinheiro na montagem dessa loja, que na hora de pôr mercadoria dentro da loja já não tem tanto recurso. E no final das contas, o que vende é a mercadoria, não é a gôndola, não é a decoração da loja. Então, é lógico que a loja precisa ser bonita, mas você precisa dimensionar com clareza sua estrutura de custos. O que você vai colocar que já inicia? Lembra que um negócio é para ser melhorado sempre. Então ele não precisa começar perfeito. Ele precisa começar faturando, gerando resultados. E com os resultados você vai fazer aprimoramento. Agora, eu queria sua ajuda para a gente apontar soluções para cada um desses 5 problemas que a gente arrumou aqui. Ausência de um plano de vendas. Bom, você não conseguiu, você não fez isso e agora você tem um problema de vendas. Não tem jeito, agora é a hora de buscar apoio profissional. Então, volto a lembrar, a gente tem apoio profissional gratuito. Você tem que buscar e evita as opiniões excessivas de gente que você conhece, é muito perigoso. Como é que faz, por exemplo, para buscar um apoio lá na clínica? Na clínica é muito fácil, é só entrar no site do CRA, que é o site CRAES, tudo junto, né? CRAES.org.br. Aí você já vai ver na primeira página, né, um banner bastante grande, Clínica de Negócios, peça ajuda aqui. Você vai clicar, se cadastrar e pedir ajuda. É gratuito. Totalmente gratuito e olha, o atendimento são 9 semanas seguidas, é feito de forma online para que a gente possa atender de qualquer lugar de onde você estiver, seja aqui do estado do Espírito Santo ou até de fora. Nós atendemos essas empresas e não é atendido nem por um único consultor, mas por um pool de consultores. Hoje a gente tem perto de 300 voluntários no projeto. Então vai ter alguém que vai te ajudar no projeto. O que nós vamos fazer agora para essa empresa vender? Normalmente a gente vai buscar algumas medidas de resultado rápido. Algumas ações em mídias digitais, onde você tem um investimento menor, né? Nós vamos também tentar trabalhar algumas ações de network, para que ele possa fortalecer o network dele, inclusive dentro da própria clínica, as empresas, nós fazemos elas se conhecerem, porque nós já tivemos casos de uma empresa que entrou comprar da outra que também entrou na consultoria. Então ali tem um network, então é muito bom, todo mundo se conhece. Vamos para o segundo problema então, falta de capital para sobreviver por pelo menos um ano. Então, vamos lá, a gente tem algumas medidas que a gente pode adotar, são diversos caminhos possíveis. Mas a primeira nós temos alguma ação que possa gerar uma receita rápida nesse momento? Alguma coisa que eu possa pelo menos ativar uma receita? É uma primeira medida. Uma segunda medida que nós podemos trabalhar nisso tem como buscar recursos de terceiro que o meu preço de venda vai pagar?
Onde que está esse recurso de terceiro? Hoje a gente tem várias fontes, desde o financiamento, o empréstimo bancário, o empréstimo que a gente pode ter daqueles investidores anjo, hoje tem muitos assim, e tem até o empréstimo das pessoas próximas familiares. Só que a gente vai ajudar esse empresário a buscar esse apoio financeiro, mas dimensionar no negócio como é que ele vai pagar. Senão ele, na verdade, vai ter 2 problemas depois. Sim. Então, vamos trabalhar isso aí. E ensinar ele daqui para frente a não inflar os custos da empresa para que ele possa caminhar, pagar as contas e aí sim, com uma robustez maior comercial e financeira, ele possa fluir. Então, normalmente a gente consegue esse auxílio. Agora, vamos para o erro da precificação. O que os empreendedores esquecem de incluir nessa conta? Então, é muito engraçado porque as pessoas aprenderam a fazer conta errada, no geral. A nossa sociedade tem mania de dizer algumas coisas do tipo assim, não, esse produto é muito bom, tô pondo 100% de lucro. Gente, 100% de lucro, nenhum negócio, nem aqueles super irregulares vai dar na vida, né? A pessoa, ela adiciona 100% achando que aquilo é lucro, não. Aquele valor que você adicionou, você tem que pagar todos os seus custos fixos, você tem que pagar seu prolabore, você tem que pagar os seus custos variáveis, como impostos, comissões, todos os custos que uma empresa tem. E aí eu preciso ter uma dimensão de qual é o tamanho dessa conta. Porque será que 100% cobre? Dependendo do produto, nem isso vai cobrir. Então, ele tem que aprender a fazer. Vamos para o 4º erro. Problema na construção de parcerias. Então esse aí é crônico, né? E é engraçado como aparece gente com isso. Poxa, eu vou montar uma confeitaria. O que eu preciso? Com certeza, eu preciso conhecer fornecedores. Quem que vai me fornecer farinha, por exemplo? Então, é necessário pensar quem que vai prestar serviço para mim, quem vai fornecer insumos para o meu negócio para ele acontecer. Perfeito. Mas dá para tratar isso. E dá para tratar isso como? Na clínica. Nós vamos, de novo, no diagnóstico perceber isso. E aí, o grupo todo de consultores, por isso que é legal ser atendido por vários consultores, vai buscar ajudar esse empresário a identificar quem são realmente os potenciais parceiros que ele precisa. E aí fica mais fácil para o empresário caminhar. Agora a gente vai para o último problema, superdimensionamento da expectativa de receita. A gente precisa tratar, às vezes, com uma certa dureza, né? Nós vamos ter que cortar alguma coisa, né? Então, assim, com o obeso a gente trataria não só com remédios, mas com restrições alimentares ou até com uma cirurgia. Não é diferente na empresa. Nós vamos ter que fazer esse movimento. Então, nós vamos ter que cortar custos. Nós vamos ter que ajustar ao mínimo. E como que os empreendedores saem da clínica? Eles saem com uma proposta de intervenção ou essas intervenções já são feitas e eles já saem com a saúde em dia? Bom, a gente faz uma intervenção nessas 9 semanas de fato. Ele vai sair mais saudável, mas não com tudo resolvido. A gente costuma dizer que, dado que são somente 9 semanas, trata rapidinho os sintomas, mas a gente precisa depois de um tratamento mais prolongado. E aí ele vai buscar uma segunda consultoria mais alongada depois dessa. Conversando, anteriormente, você comentou que um dos erros comuns também é o empreendedor achar que o público-alvo dele é um e, na verdade, ser outro. Como que isso acontece e qual que é o grande risco aí? Isso é bem curioso, porque assim, o empresário, ele começa, às vezes ele cria o produto, ele gosta tanto daquilo que ele desenvolveu, que ele tem uma opinião, e ele acha que todos os consumidores são similares ao perfil que ele tem. Só que quando ele põe esse produto no mercado, não é aquele público que queria, mas é um outro. Isso não é tão fácil identificar de primeira, mas é curioso que isso acontece com uma frequência muito alta nas empresas. E aí a gente tem metodologias até estatísticas para isso. Quantas vezes, eu vou dar um exemplo bem rapidinho, certa vez atendendo um empresário, ele me falou assim, não, minha clientela é toda do bairro nobre da Praia da Costa. E é uma loja já antiga estabelecida. Eu falei, posso acessar seu cadastro, fazer um estudo? Descobri que 80% dos clientes dele eram de outros bairros. Menos de 20 eram da Praia da Costa. Então ele estava equivocado sobre um negócio que ele está dentro há 20 anos. Então, aí a gente vai usar metodologia estatística, realmente mensurar o público, vai esclarecer quem é esse segmento de clientes, e aí vai ter que corrigir a comunicação e às vezes até corrigir o próprio produto. Como que funciona para comunicar para o empreendedor que
o negócio dele não tem futuro, não tem jeito e é melhor encerrar. E ao contrário também, como é que funciona para avisar que ele tem um excelente produto nas mãos, só precisa trabalhar? Então, mas de vez em quando a gente tem que ter esse momento, sim. Nós já passamos por isso e é triste porque às vezes a pessoa está ali, mas já não tem mais recursos. Então, quando é impossível, os recursos são inexistentes, ela tem que realmente abortar, né? Da mesma forma que aí eu vou adicionar o empreendedor que a coisa está indo bem, mas ele precisa perceber o potencial todo. Então nós temos que estimular ele a enxergar os potenciais. Quantas vezes nós atendemos empresário que ele nem via tudo que tinha no negócio. E aí a gente estimula. E é legal dizer que aquele que nós vamos dizer que não deu certo esse negócio, eu não posso só fazer isso com ele, mas eu tenho que mostrar, agora nós vamos para outra ideia, outro projeto, porque você é empreendedor e você vai dar a volta por cima. Para encerrar, tem alguma dica de leitura, alguma indicação de filme, entrevista? Olha, a gente tem tanta coisa, nunca houve tanto material de empreendedorismo como nós temos hoje. Mas assim, eu sempre digo, primeiro tente ver conteúdos que estão ligados à sua ideia. Antes de eu sugerir alguma coisa, veja conteúdos ligados à sua ideia. E eu vou aconselhar, dá uma lida no livro O Mito do Empreendedor, para você entender ali algumas dicas essenciais para você pensar como que você pode evitar erros que muitos empreendedores já cometeram. Professor Glaucio, muito obrigado pela entrevista. Este foi o primeiro episódio do Acelera Empreendedor. Este episódio está disponível no site Tribuna Online, no nosso canal no YouTube e nos tocadores de podcast.